Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Segunda lição que eu quero tirar desse texto. Na crise, o povo de Deus ora mais. Nota que no versículo 5 do capítulo 12, enquanto Pedro estava na prisão, o povo fazia incessante oração por ele. Quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa de Maria, mãe de Marcos. E quando ele chega lá, Rod abre a porta para ele, para recebê-lo. E ele encontra o povo orando. Segunda lição da crise. Na crise é tempo de orar mais. É tempo de buscar mais a Deus. E por que você tem de entender isso? Porque, dependendo de como você olha para a crise, você vai deixar a crise te convencer de que não adianta orar. Como as pessoas que dizem assim: ah, mas eu orei, a crise veio, então não adianta orar. Meu filho, escuta o que eu estou te falando, vai por mim que eu sei das coisas. Se você não tivesse orado, a coisa estava pior. Tá assim porque você orou. Se não tivesse orado, estava mais encrencado. E qual é o problema aqui? Qual é a filosofia que está errada aqui? A filosofia errada é que as pessoas pensam assim: eu vou controlar Deus, eu vou manipular Ele, e Deus vai ser o meu talismã. Porque eu sou uma pessoa que ora, nada nunca vai dar errado na minha vida. Só que Deus nunca disse isso. Deus nunca falou. Ele falou que quando você se meter numa encrenca, Ele vai estar lá e vai entrar na encrenca com você. Ele nunca disse que não vai ter encrenca. Mas as pessoas decidem acreditar por conta delas que gente que é de Deus não passa aperto, não sofre dificuldade. E aí ela anda com Deus, ela faz tudo direitinho, ela ora, lê Bíblia, entrega o dízimo, frequenta a igreja, obedece às regras, só para garantir que não vai ter mal. No dia que o mal visita, ela fica frustrada. Muito frustrada, decepcionada, escandalizada. Por que escandalizada? Escandalizada com a sensação de que então não adianta servir a Deus. Vou te contar um segredo. A maioria dos ateus sofrem disso. Tem ateus muito ideológicos, muito racionalistas, que acreditam realmente no ateísmo por uma questão de decisão. E esses exercem fé. Eles têm uma fé poderosa. Eu não tenho fé o bastante para conseguir duvidar de Deus. Minha fé para isso é fraca. Mas esses ateus têm muita fé, porque eles conseguem negar tudo e acreditar de verdade. Mas a maioria dos que se dizem ateus, na verdade, só estão sofrendo emocionalmente essa frustração com Deus. Na verdade, a maioria dos ateus estão magoados com Deus, chateados com Deus, frustrados com Ele, porque eles pensam assim: eu fiz tudo para Deus fazer do meu jeito e Ele não fez, agora eu não acredito mais nele. Na verdade, é como a esposa magoada com o marido que diz: eu não acredito mais em você. Ela não quer dizer que ele não existe. Ela quer dizer que ela está magoada, ferida, porque ela esperava, ela criou expectativas para ele e ele não cumpriu, agora ela está ferida. A maioria dos ateus, e não são todos, mas a maioria, estão na verdade frustrados, porque eles entendem que Deus tinha um conjunto de botão para apertar, e eles apertaram todos os botões, e Deus não funcionou do jeito que eles queriam. Então eles ficam frustrados, chateados. Deixa eu te contar, tempo de guerra, tempo de crise, é um tempo para a sua fé ser provada. E esse povo de Jerusalém, no tempo de crise, eles não oraram menos, eles oraram mais. Eles tomaram a postura de acreditar em Deus por uma única razão: eu
acredito em Deus porque eu quero. E talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, isso é muita burrice. Porque se alguém não me prova, como é que eu vou acreditar? Então, a questão principal que você tem de levar em consideração é que nós não estamos falando do marido de alguém. Não estamos falando da esposa de alguém. A gente está falando do eterno. A gente está falando de Yahvé. A gente está falando do Todo-Poderoso. A gente está falando de um ser que não pertence a essa criação. A gente está falando de um ser que não faz parte da criação. Ele não está aqui dentro, ele está fora. A gente está falando de um ser cujos pensamentos, como disse o profeta Isaías, são mais altos do que o meu pensamento. Gente, é loucura você com sinceridade achar que você vai conseguir entender a mente de Deus e que você vai conseguir decifrar Ele a ponto de dizer, Deus devia ter feito assim. Se Deus permitiu o mal, então Ele é mal. E quem foi que falou isso? Uma criatura, um grão de pó cósmico. Porque é assim que os estudantes materialistas comparam um ser humano com relação ao cosmos inteiro. Ele é comparado a um grãozinho de pó que não manda nada. Não manda nada, mas agora ele quer ser o cara que entende o Criador. Não, o Criador é mau. Por quê? Porque tem mal na terra. E quem é você mesmo? O eterno está muito, 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 muito acima da sua capacidade de compreender. E, portanto, o que Ele está fazendo não entra na sua cabeça. Decide confiar nele e para de achar que você é mais inteligente do que Ele. Não, eu falei para Deus fazer desse jeito. Eu queria que Ele fizesse desse jeito. Eu não queria que Deus tivesse levado meu pai. Eu não queria que a minha mãe tivesse morrido. Eu não queria que a minha criança tivesse falecido. Eu estou magoado. Eu estou magoado porque a crise chegou e me pegou de calça curta. Eu estou magoado porque quando a crise chegou, eu estava noutra crise. Agora são duas crises, a de antes e a de agora. E cadê Deus? Então Deus está no mesmo lugar. E Deus continua te amando porque Ele disse que te amaria. Mas meu filho, tira seu cavalinho da chuva. Para de achar que você vai entendê-lo. Ele está além da sua compreensão. Então a questão básica é a seguinte. Você decide confiar nele e se torna aliado dele para ele entrar com você nas suas brigas. Ou você decide duvidar dele e se torna inimigo para ele não entrar nas suas brigas. É só assim que funciona. É simples assim. Então, a segunda lição dessa crise é que gente de Deus em tempo de crise ora mais, não ora menos.